Conselho Regional de Psicologia Mineiro comemora projeto que tornaria obrigatória a presença de psicólogos nas comunidades terapêuticas. Rafa, tu acha que a psicologia ela não deve legitimar essas comunidades terapêuticas? Eu tive uma experiência em comunidades terapêuticas, né, durante o meu estágio na faculdade, fiquei um ano lá fazendo estágio, então eu consegui ter um olhar de dentro, né, que o que acontece, o que de fato são as comunidades terapêuticas. Inclusive, não só esse olhar de dentro, mas eu tive que estudar a respeito disso, né, estudar a respeito das drogas, dos vícios, né, dos prejuízos provocados por drogas específicas, né? Existem graus, e esses graus, eles inclusive incluem, né? Isso é, quem estuda drogas sabe disso de maneira muito clara, né? Que álcool, cigarro são os principais. Então, assim, existe um conflito de, de, de narrativas, né? De perigos a respeito disso. Mas o que acontece de fato, né? Com essa comemoração da psicologia, eu acho que em parte essa comemoração ela tem um caráter fiscalizatório, né? Eu acho que os psicólogos nas comunidades terapêuticas entrariam como um caráter fiscalizatório, mais do que propriamente, eu não sei se eles vão determinar ou eles vão ser os responsáveis pelos tratamentos, né? Se for isso, excelente, porque aí de fato os psicólogos vão ter o poder necessário, né, para instruir, para fazer os projetos, né, baseados na psicologia, algo científico. Hoje o que acontece nas comunidades terapêuticas é que existem psicólogos, mas eles são um suporte, vamos dizer assim, né? E o que acontece lá, a narrativa dessas comunidades geralmente está atrelada a algum tipo de religião. Então eles têm momentos que eles leem a Bíblia, que eles se reúnem. Então o discurso, né, predominante nessas comunidades é religioso. Então, é como se fosse uma maneira de converter pessoas fragilizadas a novas as religiões, né, como se a salvação fosse a religião. Então, essas pessoas muitas vezes elas já têm religião, né? Eu frequentei lá, você via pessoas, eu já tenho religião, eu não preciso, é como se fosse uma agressão tentar me converter a essa religião, como se fosse minha única saída, né? Porque é isso que é implantado, como se fosse a única saída fosse a pessoa se converter para tal religião. Então, para muitas pessoas que vão para lá, às vezes elas vão desnecessariamente, né? Ou seja, às vezes a pessoa ela não tem nem vício, um vício especificamente, ela faz um uso, né? Quando você estuda, você faz essa diferenciação entre uso e abuso. Então, pessoas às vezes nem são viciadas, só têm um uso, mas por conta desse comportamento de um pai ou mãe mais conservador, eles internam forçadamente essas pessoas. Então, a crítica mais, né, a que tem que ser feita é a gente está chancelando, né, a nova questão de prender pessoas em manicômios, né, a gente está regredindo a luta antimanicomial, né? Então, o conflito que entra nisso é isso, porque quando você quer estar nesses locais, você meio que está concordando com a existência desses locais, né? Vocês estão o conflito é esse. E aí a gente tem que entender que são instituições, né, diferentes uma das outras, mas quando a gente traz essa crítica, a gente entende que a grande maioria é desse jeito, né, Sim. cheia de A viés, regra é né, essa. que acabam muitas vezes, né, até prejudicando o sujeito. E aí não é porque recebe esse rótulo de comunidade terapêutica que realmente é um tratamento, né? Tem uma crítica que é feita, né, por essa matéria, que é sobre a questão aí, lembrando muito a reforma psiquiátrica, né? Porque esses espaços eles acabam funcionando muito de uma forma de isolar o sujeito da sociedade, né, do que como realmente tratar e cuidar da saúde mental, que foi algo que a própria saúde mental brasileira ela tentou superar, A né, Anísia quando da a gente Silveira, né? A conseguiu. Anísia foi pioneira nesse sentido de humanizar o tratamento, né? Então, assim, a ideia de que afastar a pessoa do mundo é uma forma de resolver o sofrimento, ela já não cabe mais, né? Ela já não pode mais ser aplicada. E isso acaba sendo um retrocesso.
Só que tem um outro ponto dessa discussão, né, que ele é o seguinte, vamos lá, por que que surgem também essas instituições? A gente também tem que entender a falha do Estado, né, e não dar esse suporte. Eu acompanhei famílias na qual não tiveram aí outro recurso, a não ser colocarem clínicas, né, terapêuticas, muito por conta de que ali pelo menos vão ter outros profissionais que vão conseguir dar uma assistência, né, de uma maneira geral, e ali acaba que a metodologia ela tem esse viés, mas tem um outro suporte, né, que acaba suprindo essa lacuna da sociedade. Então, quando a gente se coloca aí no papel da família também, ela quer resolver o problema, né? Ela muitas vezes não está mais conseguindo, já tentou de diversas maneiras e não está tendo esse suporte. Então, essa crítica, ela vai muito também aí para o papel do Estado, né? De que maneira tu está gerando essa condição de possibilidade para que não tenham, né, essas comunidades terapêuticas. E aí entra também a nossa responsabilidade, né, Rafa? Que não dá para a gente simplesmente aceitar qualquer prática, mesmo ela apresentando uma espécie de cuidado, né? A gente tem que também estar presente, tem que ter o nosso movimento para realmente ter uma definição de que aquilo é terapêutico, né? Então, a gente não pode ser somente passivo a tudo isso, né? Exatamente. A psicologia está com a faca e queijo na mão aí para exigir uma maior seriedade nessa questão, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso, né? Falar um pouco sobre essa, esse projeto aí que o CRP está querendo comemorar, né? Os psicólogos nesses centros terapêuticos. Deixe que a sua opinião para a gente, o que você pensa a respeito disso, se você tem alguma experiência, né? Ou mesmo se você conhece alguém, ou você mesmo que não tem experiência, qual a sua opinião sobre isso. Deixe seu like se você gostou, comenta aqui para a gente, né? Como é que você está se sentindo sobre o canal, se você está gostando do canal, se inscreva se você curtiu e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.